Precisamos de mais ou menos 25 mil por ano para cada um deles. Sérgio disse. Eu não te devo nada, respondi. 3 meses depois, minha meia-irmã pediu para me conhecer pessoalmente. Tenho 32 agora, mas minha história começa quando eu tinha 16 e meu mundo desabou ao meu redor. Hoje administro minha própria empresa de desenvolvimento de software, com 30 funcionários e escritórios em 3 cidades. Construí uma vida da qual me orgulho, tijolo por tijolo, dolorosamente. Nunca esperei que minha mãe reaparecesse depois de 16 anos de silêncio, especialmente para exigir dezenas de milhares de reais pelos filhos que ela escolheu em vez de mim. Até eu ter 12 anos. Foi só minha mãe, Adriana e eu em um apartamento apertado de 2 quartos. Nós lutávamos financeiramente, mas tínhamos um ao outro. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para nos manter de pé, e eu aprendi cedo a ser autossuficiente. Eu cozinhava refeições simples, fazia meu dever de casa sem que me mandassem e tentava ser a criança menos problemática possível. Eu sabia o quanto ela trabalhava duro e a amava ferozmente por isso. Tudo mudou quando ela conheceu Sérgio. Ele tinha um bom emprego como gerente de construção, era dono de sua própria casa e dirigia um caminhão novo. Ele parecia legal o suficiente no começo, embora nunca tenha realmente tentado se conectar comigo. Eu estava cautelosamente otimista de que nossas vidas poderiam ficar mais fáceis. 6 meses depois que começaram a namorar, mamãe anunciou que iriam se casar e nos mudamos para a casa de Sérgio. 1 mês depois do casamento, mamãe compartilhou a notícia de que estava grávida. Eu tinha 13 anos na época e, enquanto sentia uma pontada de incerteza, tentava ficar feliz por ela. Ela brilhava de excitação, decorando o berçário e falando, sem parar, sobre o bebê. Sérgio se tornou mais presente, mais engajado, mas nunca comigo. Seus olhos deslizavam por mim na mesa de jantar, como se eu fosse uma peça de mobiliário em vez de uma pessoa. A primeira mudança perceptível veio quando minha mãe parou de ir aos meus eventos escolares, meu concerto da banda, minhas finais da equipe de debate. Ela estava muito cansada da gravidez. Eu entendia, ou tentava entender, mas quando Sérgio reclamou do custo das minhas atividades escolares, sugerindo que eram uma despesa desnecessária com um bebê a caminho, minha mãe não me defendeu. Ela apenas olhou para sua barriga inchada e mudou de assunto. Mariana nasceu quando eu tinha 14 anos, um bebê exigente e calejado que consumia cada grama da atenção da minha mãe. Eu me dediquei a aprender a trocar fraldas e esquentar mamadeiras na esperança de aliviar sua exaustão e talvez ganhar de volta um pouco da sua atenção. Em vez disso, Sérgio começou a comentar sobre o quanto custava sustentar o filho de outra pessoa. Mamãe nunca o contradisse. Quando eu tinha 15 anos, mamãe anunciou que estava grávida de novo. Naquela época, eu estava trabalhando nos fins de semana em um supermercado local, usando meus ganhos para minhas próprias roupas e materiais escolares. Eu entregava metade do meu salário para ajudar com as despesas domésticas, pensando que isso poderia fazer Sérgio me ver como menos um fardo. Mas não fez. Eduardo chegou pouco antes do meu aniversário de 16 anos. Já tínhamos nos mudado para uma casa maior, naquela época, mas de alguma forma acabei com o menor quarto, pouco mais que um espaço de escritório convertido. Meus móveis antigos não cabiam, e eu dormia em um colchão flexível e dobrável, enquanto Mariana e Eduardo ganharam conjuntos de quarto combinando para seus espaçosos quartos. Quando mencionei a disparidade, mamãe me disse que eu deveria ser grato por ter meu próprio espaço. O ponto de ruptura veio 3 meses após o nascimento de Eduardo. Ouvi Sérgio dizendo à mamãe que eles deveriam usar o dinheiro do meu fundo de faculdade, que meus avós vinham acrescentando desde o meu nascimento, para uma reforma na cozinha. Algo dentro de mim quebrou com sua rejeição casual do meu futuro. Quando a confrontei, seus olhos endureceram de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Você nunca foi grato por nada que Sérgio fez por você, ela disse com a voz monótona. Ele está certo sobre você. 2 semanas depois, eles me sentaram para o que chamaram de reunião de família. Sérgio foi quem mais falou, explicando o quanto era caro criar 3 filhos, como os bebês precisavam de mais espaço e recursos. Você é praticamente um adulto agora,
Ele disse enquanto minha mãe olhava para a mesa da cozinha. Você precisa aprender a ser independente. Mamãe finalmente olhou para cima. Nós conversamos com seus avós. Eles concordaram em acolher você. Precisamos nos concentrar em Mariana e Eduardo agora. Eles são pequenos e precisam mais de nós. Eu tinha 2 semanas para fazer as malas e deixar a única casa que conheci nos últimos 4 anos. Meus avós, os pais do meu pai biológico, ficaram surpresos quando liguei para eles. Haviam sido informados de que eu estava tendo problemas para me adaptar e precisava de um ambiente mais estruturado. A verdade os deixou sem palavras. Em poucas horas, eles combinaram de me buscar naquele fim de semana, não querendo me deixar naquela casa 1 minuto a mais do que o necessário. Minha tia Carla, a irmã do meu pai, dirigiu 5 horas para me ajudar a mudar. Ela chorou quando viu quão poucas caixas continham minha vida. Mamãe manteve distância durante a mudança, oferecendo chavões vazios sobre como isso é o melhor. E você entenderá um dia. Sérgio não fingiu arrependimento. Ele carregou meu colchão para o caminhão com satisfação mal disfarçada. No dia em que fui embora, mamãe me abraçou rigidamente e disse que ligaria em breve. Ela nunca ligou. Meus avós me receberam de braços abertos e com amor genuíno, mas o ajuste foi brutal. Tive pesadelos por meses, revivendo o momento em que minha mãe escolheu sua nova família, em vez de mim. Me joguei nos estudos e no meu trabalho na loja de ferragens local, determinado a precisar da menor ajuda financeira possível. Meus avós insistiram em pagar minhas necessidades, mas eu cobri todo o resto, economizando o que pude para a faculdade. A terapia me ajudou a processar o abandono, embora a ferida nunca tenha cicatrizado completamente. Meu terapeuta me ajudou a entender que as escolhas de minha mãe refletiam suas fraquezas, não meu valor. Lentamente, reconstruí meu senso de identidade. Meus avós e minha tia Carla se tornaram minha base, me mostrando como o amor incondicional realmente era. Eu me formei no ensino médio perto do topo da minha turma e ganhei uma bolsa parcial para uma universidade estadual, onde estudei ciência da computação. Trabalhei 30 horas por semana durante a faculdade, fazendo aulas de verão para me formar mais cedo. Meus professores se tornaram mentores, impressionados com minha motivação. Um deles me conectou com um estágio que se transformou no meu primeiro emprego de verdade após a formatura. Progredi rapidamente, trabalhando mais horas do que qualquer outra pessoa e assumindo projetos que ninguém queria. Aos 25 anos eu estava liderando uma equipe de desenvolvimento. Aos 27, eu tinha conexões e economias suficientes na indústria para lançar minha própria empresa. O empreendimento teve sucesso além das minhas expectativas, crescendo de 3 funcionários para 30 em apenas 2 anos. Ao longo desses 16 anos, não recebi nenhum contato da minha mãe ou de Sérgio. Através da família, ocasionalmente ouvia atualizações sobre Mariana e Eduardo. Suas conquistas escolares, seus hobbies, sua felicidade aparente, eu não sentia nada além de uma vaga curiosidade, como se estivesse ouvindo sobre primos distantes, em vez de meio-irmãos. Então, em uma terça-feira comum, um e-mail chegou de um endereço que eu não via há 16 anos. Adriana Martins. No e-mail, o assunto dizia simplesmente reconectando. A mensagem era estranhamente casual, como se tivéssemos simplesmente perdido o contato em vez de ela ter me abandonado. Ela mencionou ter ouvido falar sobre meu sucesso empresarial e disse que tinha assuntos familiares para discutir. Sugeriu um encontro para um café naquele fim de semana. Fiquei olhando para a tela por quase 1 hora, as emoções circulando em mim como um furacão. Curiosidade, raiva, um lampejo infantil de esperança. Encaminhei o e-mail para minha terapeuta, que sugeriu que o encerramento poderia vir ao ouvir o que ela tinha a dizer, desde que eu a encontrasse em meus termos, em um lugar público, com limites claros. Após 3 dias de debate interno, respondi com um breve acordo para nos encontrarmos, em uma cafeteria perto do meu escritório, território neutro, onde eu poderia facilmente sair se necessário. Vê-la depois de 16 anos foi surreal. Ela havia envelhecido significativamente. Seu cabelo, antes escuro, agora estava manchado com linhas grisalhas que marcavam seu rosto de uma forma que não estava lá antes. Sérgio sentou-se ao lado dela,
mais pesado e robusto do que eu me lembrava, sua expressão cautelosa. Eu esperava sentir uma onda emocional, mas em vez disso, encontrei um estranho distanciamento, como se estivesse encontrando conhecidos distantes, em vez da mulher que me deu à luz. Mamãe me abraçou desajeitadamente, enquanto Sérgio estendia uma mão rígida. Eles comentaram sobre o quão bem eu estava, o quão impressionados estavam com minhas realizações. Mamãe falou como se nossa separação tivesse sido uma decisão mútua, o lançamento normal de uma criança independente em vez de um abandono. Traumático. Depois de 15 minutos de conversa superficial sobre o clima e notícias locais, mamãe finalmente chegou ao objetivo do nosso encontro. Sua irmã e seu irmão vão para a faculdade no ano que vem, disse ela, seu tom mudando para algo mais familiar. Era a voz que ela usava quando pedia favores aos vizinhos. Mariana entrou na Mackenzie e Eduardo vai para a FGV. Estamos muito orgulhosos. Sérgio se inclinou para a frente. A faculdade não é barata hoje em dia. A moradia sozinha nessas escolas é astronômica. Ouvimos falar sobre seu sucesso. Mamãe continuou, seus olhos evitando os meus. O negócio está indo muito bem, pelo que entendemos. Fiquei em silêncio, observando o desempenho se desenrolar. Achamos que você podia ajudar com a mensalidade deles. Ela finalmente disse. Eles são seus irmãos, afinal, e a família ajuda a família. Sérgio assentiu vigorosamente. Precisamos de cerca de 25 mil por ano para cada um deles, e precisaremos do primeiro pagamento até agosto. A audácia me deixou atordoado em silêncio momentâneo. 16 anos sem uma única mensagem, chamada o cartão de aniversário. 16 anos construindo minha vida das cinzas de sua rejeição, e agora eles estavam sentados diante de mim, não com desculpas ou arrependimento, mas com as mãos estendidas, esperando dezenas de milhares de reais. Deixe-me ter certeza de que entendi. Eu disse cuidadosamente. Você quer que eu pague 50 mil por ano para a educação universitária de irmãos que não vejo desde que eram crianças? O sorriso da minha mãe vacilou. São sua família, seu irmão e sua irmã. Sinto muito, mas não farei isso, respondi. Minha voz firme, apesar da raiva crescendo em meu peito. Sua expressão mudou de expectante para incrédula. Depois de tudo que fizemos por você, o absurdo de sua declaração poderia ter me feito rir se não fosse tão doloroso. O que exatamente você fez por mim? Me jogou fora quando me tornei inconveniente? Eu criei você por 16 anos, ela sibilou, abandonando a fachada amigável. É assim que você me retribui? Eu não te devo nada, eu disse calmamente. Eu não devo nada a eles. O rosto de Sérgio se retorceu. Seu pequeno ingrato, acho que terminamos aqui. Eu interrompi, me levantando para sair. Mamãe agarrou meu pulso, seus dedos cravando com uma força surpreendente. Você vai ajudar seus irmãos ou está morto para mim? Eu gentilmente removi sua mão. Você me fez morto. Para você 16 anos atrás, quando escolheu eles em vez de mim. Seu grito ecoou pela cafeteria enquanto eu caminhava em direção à porta. Como você ousa? Depois de tudo que sacrificamos, você não teria sua preciosa companhia se eu não tivesse te ensinado a trabalhar duro. Os clientes se viraram para encará-la, enquanto Sérgio tentava acalmá-la. Seu próprio rosto contorcido de raiva. O gerente se aproximou da mesa deles, preocupação evidente em sua expressão. Eu saí sem olhar para trás, mas o confronto estava longe de terminar. Naquela noite, meu telefone foi inundado com mensagens de texto e ligações de ambos, alternando entre tentativas de me culpar e ameaças. Eles encontraram meu e-mail da empresa e perfis de mídia social, enviando mensagens que se tornaram cada vez mais hostis quando eu não respondi. O assédio aumentou. Nos próximos 15 dias, eles apareceram no meu escritório sem avisar, causando uma cena no saguão até que a segurança os escoltou para fora. Contataram parentes com histórias inventadas sobre minha recusa em ajudar minha família destituída. Eles até entraram em contato com meus avós, que prontamente bloquearam seus números após ouvir suas demandas. Quando começaram a entrar em contato com meus clientes pelo LinkedIn, alegando que eu estava fraudando minha própria família, eu já estava farto. Consultei um advogado,
que documentou o padrão de assédio e me ajudou a entrar com um pedido de ordem de restrição. Enviamos uma carta formal de cessação e desistência, que eles ignoraram, continuando sua campanha de assédio, aparentemente sem nenhuma preocupação com as possíveis consequências. A audiência no tribunal foi marcada para uma terça-feira de manhã, no início de junho. Cheguei com meu advogado e uma pasta cheia de evidências, capturas de tela de mensagens, imagens de segurança do meu escritório, depoimentos de testemunhas e funcionários que viram seu comportamento perturbador. Minha mãe e Sérgio chegaram, sem representação legal, aparentemente confiantes na retidão de sua posição. Quando o juiz pediu que explicassem suas ações, minha mãe começou um discurso choroso sobre os direitos dos pais e obrigações familiares. Alegou que eu os abandonei anos atrás, cortando contato por rebeldia adolescente. Sérgio assentiu solenemente ao lado dela, ocasionalmente adicionando detalhes à sua narrativa fictícia. Meu advogado metodicamente desmontou a história deles, apresentando a documentação de seu assédio, junto com o depoimento dos meus avós e da minha tia Carla, detalhando as circunstâncias da minha remoção de sua casa. A expressão do juiz ficou cada vez mais preocupada conforme a verdade surgia. Então, para esclarecer, o juiz disse, dirigindo-se à minha mãe: "Você pediu para seu filho sair de casa aos 16 anos. Não teve contato com ele por 16 anos e agora espera apoio financeiro para a educação de seus outros filhos?" A confiança chorosa da minha mãe vacilou sob o olhar incrédulo do juiz. "Ele é bem-sucedido agora", ela argumentou. "Ele pode pagar para ajudar sua família." "Senhora Adriana", o juiz respondeu, "a lei não reconhece nenhuma obrigação para irmãos de se sustentarem financeiramente, particularmente sob essas circunstâncias." Ordem de restrição foi concedida, e proibindo-os de entrar em contato comigo ou com qualquer pessoa associada ao meu negócio por um período de 3 anos. Quando o juiz anunciou sua decisão, o rosto da minha mãe se contorceu em choque e humilhação. Pela primeira vez, desde Bihuna que eu conheci, Sérgio parecia assustado. As consequências se espalharam por nossa família extensa. Alguns parentes me criticaram por ser implacável, sugerindo que eu deveria ser uma pessoa melhor, apesar do assédio. Outros expressaram apoio, tendo testemunhado o comportamento da minha mãe ao longo dos anos. Meus avós e minha tia Carla ficaram inabalavelmente ao meu lado, orgulhosos de mim por proteger a vida que construí. 3 meses após a audiência do tribunal, um e-mail inesperado chegou. O remetente era Mariana martim98@gmail.com, com o assunto: "Podemos conversar?" A mensagem era breve e hesitante. "Você não me conhece, mas eu sou sua irmã. Eu gostaria de conhecê-lo se você estiver disposto. Sem mãe, sem pai, apenas eu. Eu entendo se você disser não." Consultei meu terapeuta novamente, cauteloso sobre reabrir feridas ou me expor a mais manipulação. Após cuidadosa consideração, eu concordei em me encontrar com Mariana em um parque público no fim de semana seguinte. Ela era alta e esbelta, com o cabelo escuro da minha mãe e um sorriso nervoso. Ela me viu imediatamente, se aproximando com passos hesitantes. Nós nos sentamos em um banco com vista para um pequeno lago, um silêncio constrangedor se estendendo entre nós, até que ela finalmente falou: "Eu descobri o que eles fizeram com você. A história real, não a versão deles." Ela explicou que encontrou cartas dos meus avós no sótão enquanto procurava fotos antigas, correspondência que contradizia tudo o que lhe foi dito sobre minha partida. Confrontar nossos pais levou a uma explosão, onde a verdade finalmente veio à tona. "Sinto muito pelo que eles fizeram", ela disse suavemente, "e pelo que eles tentaram fazer agora. Ao contrário de Eduardo, que ficou do lado dos nossos pais." Sem questionar, Mariana ficou horrorizada com o comportamento deles e suas expectativas. Ela saiu da casa deles, encontrou colegas de quarto e um emprego para se sustentar enquanto frequentava a faculdade pública em vez da Mackenzie. "Eu não quero a ajuda deles se vier com esse tipo de condição", ela explicou. "E eu definitivamente não queria a ajuda extorquida de você." Nos meses seguintes, Mariana e eu construímos um relacionamento cauteloso.
baseado no respeito mútuo em vez de obrigação. Eu a ajudei com inscrições de emprego e aconselhamento acadêmico, mas não ofereci apoio financeiro, além de cafés e refeições ocasionais juntos. Ela nunca pediu mais, compreendendo os limites necessários para que nossa conexão frágil crescesse. 6 meses após a ordem de restrição ter sido emitida, ouvi, através da família, que minha mãe e Sérgio estavam dizendo às pessoas que eu havia abandonado a família depois de me tornar bem-sucedido, aparentemente esperando salvar a reputação deles. Mariana relatou que eles a cortaram quando ela se recusou a parar de me ver, adicionando-a à lista de filhos que eles descartavam quando conveniente. Na marca de 1 ano de nossa reconexão, Mariana foi transferida para uma universidade estadual com uma bolsa parcial, mantendo sua independência enquanto prosseguia seus estudos. Nós nos estabelecemos em um padrão confortável de jantares mensais e mensagens de texto regulares, construindo o tipo de relacionamento que deveria ter sido possível anos antes. Meus avós inicialmente estavam cautelosos com Mariana, protetores de mim depois de tudo o que aconteceu. Mas seu remorso genuíno pelas ações dos nossos pais e sua determinação em trilhar seu próprio caminho acabaram conquistando-os. Vê-los recebê-la em sua casa para o jantar de ação de graças trouxe uma sensação inesperada de cura. Eduardo permaneceu alinhado com nossos pais, ocasionalmente enviando mensagens hostis a Mariana sobre sua traição. Ela compartilhou algumas comigo, revelando o ambiente tóxico do qual eu havia escapado anos antes. Qualquer culpa que eu pudesse ter nutrido por não ajudar com sua educação evaporou quando li suas palavras raivosas e cheias de direito. A experiência reforçou o que aprendi através de anos de terapia e reconstrução. A família não é definida por sangue ou obrigação, mas sim criada através do respeito, apoio e cuidado genuínos. Minha mãe nunca entendeu essa verdade fundamental, vendo relacionamentos apenas através das lentes do que poderia ganhar com eles. Eu não sei se algum dia vou me curar completamente de ter sido descartado pela pessoa que deveria ter me amado mais incondicionalmente. Mas eu construí uma vida cheia de pessoas que escolheram ficar ao meu lado, não por obrigação ou benefício financeiro, mas por quem eu sou. Minha empresa continua a prosperar. Meu relacionamento com meus avós e minha tia Carla fica mais forte a cada ano, e agora, inesperadamente, tenho uma irmã que escolheu integridade em vez de conforto. Algumas pessoas sugeriram que eu deveria me sentir presunçoso sobre meu sucesso diante das expectativas da minha mãe. A verdade é que não. Não há satisfação em ver alguém revelar as piores partes de si mesmo, especialmente alguém que você amou profundamente. Mas há uma paz profunda em saber que quebrei o ciclo de amor condicional que definiu minha infância, criando limites que protegem a vida e os relacionamentos que trabalhei tanto para construir. Minha mãe me ensinou o que uma família não deveria ser. Ironicamente, essa lição dolorosa me ajudou a reconhecer e valorizar o que uma família deveria ser: um círculo de respeito mútuo e cuidado genuíno, que não precisa de ordens judiciais ou ameaças legais para se manter. Por esse presente, suponho que eu deveria ser grato afinal. Agora me diz, você acredita que o sucesso de André foi impulsionado pela rejeição da mãe ou ele teria alcançado isso de qualquer forma? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. Não esquece, deixa também um comentário com uma classificação, de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.